Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras. E hoje eu vou falar sobre Febre de Bola, do Nick Hornby, mas só depois da vinheta. Vamos lá! Como uma pessoa que cresceu em um meio de futebol, falar desse livro aqui é muito complicado. A minha história como torcedor é uma história super comum, que eu fui no estádio pela primeira vez quando eu tinha, sei lá, 5, 6 anos de idade. Me apaixonei pelo meu time do coração, que é o Clube Atlético Mineiro. Desde então, nunca mais parei de acompanhar o time. E eu sou daquele tipo de torcedor que o humor é moldado pelo resultado do time. Então, se o Galo perde, eu fico mal por um bom tempo. Se o Galo ganha, eu fico muito eufórico. Então, o Atlético é uma grande parte da minha vida, da mesma forma que o Arsenal foi e ainda é uma grande parte da vida do Nick Hornby. Eu não sou o tipo de torcedor que o Nick Hornby foi. Eu não sou aquele que vai no estádio toda vez, não sou aquele que viaja pra poder acompanhar o time, não. Eu não perco um jogo, mas sempre eu tô com o meu radinho, ou vendo pela televisão, ou algumas vezes indo ao estádio. Mas é aquilo que eu falei, o meu humor, igual o humor do Nick Hornby, era completamente moldado pelos resultados do time. Na minha vida, gostar de futebol é tão importante que nas minhas últimas férias eu acabei fazendo todo um roteiro baseado em onde ia ter jogos de futebol. Então eu fiz um mochilão pelo sul do Brasil, comecei em Curitiba e terminei em Porto Alegre, sempre passando por cidades que ia ter algum jogo do campeonato. Eu assisti várias coisas que não eram do meu time. O futebol faz parte do meu dia a dia, faz parte das coisas que quando eu acordo de manhã eu vou correr pra ler, então tá muito intrínseco a quem eu sou. Eu não queria gostar tanto de futebol igual eu gosto, porque acaba sendo um pouco nocivo pra mim, assim, como pessoa, pra minha saúde, da mesma forma que acontecia com o Nick Hornby. E aqui eu vou citar uma frase dele que fala o seguinte: eu me apaixonei pelo futebol, como mais tarde me apaixonaria pelas mulheres. De repente, inexplicavelmente, sem aviso, sem pensar no sofrimento e nos transtornos que aquilo ia me trazer. E se eu fizer essa introdução longa, muito maior do que eu costumo fazer nos outros vídeos, é pra falar o tanto que esse livro me impactou, quanto que a leitura dele foi importante pra mim. Esse livro aqui foi o primeiro publicado pelo Nick Hornby, que é o mesmo autor de Alta Fidelidade e o About a Boy também, e ele conta como que a paixão dele pelo Arsenal, né, o time inglês, o Arsenal, foi importante e determinou todas as relações da vida dele. Então, muito mais do que um livro sobre futebol, é um livro sobre ser fanático por algo e sobre como esse fanatismo influencia o resto da vida inteira. Aqui ele vai contar como que a relação dele com o Arsenal afetou a relação dele com o pai, com a mãe, com os outros familiares, com os amigos, com a namorada e posteriormente com a esposa. E também vai fazer um panorama geral de como que era o torcedor inglês, como que era torcer no estádio inglês na época, como que começou a onda de violência nos estados ingleses, como que a tragédia de Hillsborough influenciou completamente a forma de torcer e como que mudou completamente o perfil do torcedor. E mais do que isso, é como o fanatismo entrou na vida dele, como se tornar fanático por algo tornou ele uma pessoa completamente diferente. E é por isso que limitar ele a um livro sobre futebol, como muitas críticas que eu vi fizeram, é muito triste, porque ele não pega a grandiosidade da obra como um todo. Substituir aqui a paixão pelo Arsenal pela paixão por uma banda, por exemplo, de um cara que viaja quilômetros e quilômetros só pra poder ver o cantor favorito dele, poder ver a banda favorita dele em ação. Então a mesma coisa, é um fanatismo muito grande aqui, o fanatismo do Nick Hornby pelo Arsenal. É um fanatismo que ultrapassa qualquer tipo de barreira, só que eu contar de uma forma bonita, assim, porque o livro é todo construído em pequenas crônicas, cada crônica contando um jogo específico do Arsenal e um jogo que o Nick Hornby tem uma memória afetiva sobre ele. Então são várias pequenas historinhas que são contadas aqui, que juntas elas formam um panorama geral da vida do Hornby, e no final a gente vê que é um panorama geral da vida de qualquer fanático por alguma coisa. Então entrar no livro com aquela ideia de porra, futebol é só um jogo, são só 22 homens correndo atrás da bola, não vai adiantar. É um preconceito bobo que vai te fazer não ver o tanto que esse livro tem por trás. E essas pequenas crônicas são muito legais porque eu, como amante do futebol, me identifiquei na maioria delas, assim. É contando como, por exemplo, o Nick Hornby se apaixonou por um time do interior, que mostra aquelas paixões repentinas que você tem, você começa a acompanhar uma coisa e de repente você começa a gostar muito dela. Não é a sua coisa favorita, mas é aquela que você começa a nutrir um carinho por poder acompanhar bem de perto. E várias outras pequenas histórias aqui que vão contando como que a vida deles girou em torno do futebol. E aqui a gente pode entrar com algumas perguntas, né, que eu acho que são o ponto-chave dessa obra aqui. A primeira pergunta é o quanto que a sua relação com o seu objeto de obsessão é a resposta para todas as coisas da sua vida. O Nick Hornby encontra no futebol a explicação para tudo que acontece na vida dele, desde término de relacionamento até início de relacionamento, relação com a família. Então tudo ele consegue fazer uma ligação direta com o futebol. E a mesma coisa, por exemplo, com alguém que é fanático com os Beatles. A pessoa consegue fazer uma ligação das músicas, do momento que ela estava ouvindo, com a situação específica. Então é muito parecido com isso.
e até onde esse fanatismo, até onde esse objeto de fanatismo, ele explica o tipo de pessoa que você é. Então essa é uma das perguntas chaves aqui do livro que eu acho que tem que ser levadas em consideração. O outro é o quanto que a devoção dele pelo Arsenal diz sobre o caráter dele. Porque a gente sabe, quando a gente gosta muito de alguma coisa, a gente tende a adquirir características daquela coisa específica. Eu, por exemplo, sou torcedor do Atlético Mineiro e muita da minha personalidade é graças à personalidade do time, é graças àquilo que eu vivi ao longo do tempo. Assim como o Atlético, eu sou aquele cara que tem poucas vitórias na vida, que ganhou um campeonato aqui, outro ali, mas que não importa muito com essas vitórias. O mais importante é o caminho que levou até ali, é aquele jogar com raça e amor. Então é muito característico da torcida do Atlético, por exemplo, ter isso, é acreditar até o último minuto, acreditar naquela virada impossível que muito time não vai acreditar, o atleticano vai e acredita. E a mesma coisa com o Arsenal aqui do Nick Hornby, ele sabe que ele vai pro campo não para poder ver um grande espetáculo, porque o Arsenal tradicionalmente ele nunca foi um time de dar grandes espetáculos, ele era um time feio mesmo de ver jogando. E muita coisa da vida do Nick Hornby tá baseada nisso, de como ele via a torcida reagindo. Ele fala muito aqui que a torcida de futebol é aquele único povo que vai pro espetáculo sem esperar se divertir, vai pra esperar sofrer, porque ninguém vai num campo de futebol pra ficar sorrindo e tirando foto. Quando você se importa realmente com o time, você sofre a cada jogada, você grita, você xinga o juiz, você xinga a mãe do jogador, xinga o técnico de burro, sei lá, você vai e acaba sofrendo de alguma forma. E isso tá muito intrínseco na vida do Nick Hornby, tá muito intrínseco nas relações que ele tem aqui, muito moldado pelo que é o Arsenal e como que ele aprendeu a torcer pelo time. Então a segunda pergunta é essa, né, de como que a devoção faz com que o seu caráter se molde a partir dela. E a terceira é como que a forma de consumir o futebol diz muito sobre a população ao redor. E isso vale para qualquer outra forma de consumo de massa. Eu tô falando aqui do futebol porque, por exemplo, aqui no Brasil, ele é o esporte mais popular. Eu vou deixar aqui nos links da descrição também um podcast que eu gravei esses dias, que chama As Veias Abertas do Futebol Brasileiro. E a gente contou um pouquinho como que o futebol embrenhou tanto no cenário nacional a ponto dele se tornar o grande chamariz do Brasil pro mundo. E lá a gente conversa um pouquinho sobre isso, de como o futebol se tornou essa metáfora para a nação brasileira. E no caso da Inglaterra, por exemplo, eles têm vários outros ícones para poder se apoiar, mas o futebol também é um dos grandes ícones ingleses. Ele tá lá o tempo inteiro. E o Nick Hornby mostra aqui também como que o futebol se embrenha na sociedade inglesa a ponto de criar os hooligans, a ponto de dar o desastre de Hillsborough, a ponto de criar as novas arenas modernas. Então assim, o futebol moderno foi muito moldado pelos acontecimentos da Inglaterra e a forma como o futebol é visto também é muito a forma como a população reage. Então essa é a terceira pergunta que eu acho que o livro traz aqui, que é muito interessante. E no final, ele não é um livro sobre futebol, até porque ele é o livro mais diferentão sobre futebol que eu já li. Ele não é um livro técnico que vai se prender ao detalhe. Se você não gosta de futebol, ignora os nomes, pensa que são pessoas aleatórias, porque a mensagem por trás é uma mensagem muito maior do que só aquela que acontece nas 4 linhas. Esse daqui é um livro sobre ser fã, é sobre gostar muito de uma coisa, ser obsessivo por alguma coisa. Esse que é o tom usado em Febre de Bola e é por isso que eu gostei tanto dele. É um livro sobre futebol, que fala muito sobre mim, fala muito sobre o Nick Hornby, fala muito sobre os torcedores em geral, mas também é um livro sobre obsessão, e isso que é o grande charme dele. As pequenas crônicas que ele faz aqui dentro são o grande charme da história e elas que me encantaram profundamente. Então é isso, faz aquelas coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo, mostra pros amiguinhos, se inscreve no canal se não for inscrito. Você já leu Febre de Bola? Já leu outro livro do Nick Hornby? Esse é o primeiro que eu leio dele, provavelmente eu vou ler mais, porque eu já gosto dos filmes sobre os livros dele, então eu quero ler um pouquinho mais das obras do autor. Se já leu alguma coisa, comenta aqui. Se já leu Febre de Bola, comenta aqui. Eu acho que eu não fiz jus ao livro, ao tanto que eu gostei dele, mas eu quero conversar com vocês aqui nos comentários sobre ele, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.